Como é que eu vejo aqui? Então eu. Manda pra minha mãe link. Como é que eu vejo? Como é que eu saio do banner e vejo o chat? Comments, assim. Né? Ninguém entrou? Ninguém comentou. Deixa eu ver. Mandei. Você viu? Mas tem como ver se alguém já entrou? Zero pessoas. Não. Fez, que eu não tô vendo, tô aparecendo no Face. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, amigos e todos os que nos assistem nesta live aqui de estudo bíblico. Luiz Eduardo, dando boa noite aí a todos. Sidneia. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aí mais um pouquinho. Boa noite, amigos. Para ver se as pessoas entram aí. Assistem esta live aqui de estudo bíblico. Luiz Eduardo, dando boa noite aí a todos. Quero que você já deixe a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de João, no capítulo 9, que é o nosso tema, né? É o capítulo que nós estamos estudando aí às sextas-feiras. Provavelmente nós ainda vamos levar mais uma sexta-feira para poder terminar esse capítulo todo. Vamos aguardar mais um minutinho. Vou colocar aqui no comentário. Olha aí, ó, João 9, do verso 13 ao verso 34. Olha aí, João 9, 13, verso 34.
Bruna também, pastor Aloysio também na área, está assistindo. Sejam todos bem-vindos. Diácono Rafael também. Ladário, dando boa noite aí ao povo. Dona Marina. Olha só, irmãos, hoje eu vou fazer um teste aqui. Eu vou tentar, então, projetar os meus slides para poder incrementar aí o nosso estudo e também facilitar a fixação do conteúdo. Até porque a gente sabe, né, pela ciência, pelos estudiosos aí, que a gente consegue absorver melhor a informação quando a gente une tanto a audição quanto com a visão. Né? Então, além de falar, de ler, eu vou projetar aqui algumas imagens para poder te ajudar aí na fixação do conteúdo, tá bom? Vou fazer a exposição do texto que nós vamos ler e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para interagir comigo, porque, inclusive, eu tenho aqui, por essa plataforma, a possibilidade de compartilhar a dúvida de todos vocês aqui no próprio vídeo, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida com relação à lição, quiser participar de alguma forma, fique bem à vontade aí, tá legal? Bem, vamos orar então. Já se passaram 5 minutos aqui no meu relógio, acho que já é tempo suficiente aí para a gente fazer as nossas conexões. Então vamos orar. Quero convidar você a orar comigo, onde você estiver. Você agora curve sua cabeça, feche os seus olhos e eleve o seu pensamento ao nosso Senhor e Salvador. Vamos lá, vamos orar. Ó Deus, eu quero orar ao Senhor neste momento, pedindo a tua graça, rogando por tua presença, invocando o teu Espírito, a atuação dele na nossa vida, trazendo luz em nossa mente, aquecendo o nosso coração, para que possamos compartilhar a tua palavra durante este momento. Nós temos a pretensão, Senhor, de entoar louvores e rogamos que o Senhor os receba nesta noite, que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor ouça a nossa oração, os nossos cânticos, o nosso clamor, que o Senhor receba a adoração do teu povo. Nós estamos distantes, ó Deus, mas certamente o teu Espírito se faz presente na nossa vida e nós clamamos, então, que esse mesmo Espírito continue promovendo a união do corpo de Cristo. Apesar de toda a distância geográfica, física, que estejamos unidos em uma só verdade, que estejamos unidos em um só corpo, que estejamos unidos em um só Espírito, que estejamos unidos, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado. Louvado seja o teu nome. Abençoa o estudo desta noite. Dá, Senhor, clareza, dá entendimento à tua igreja. Fortalece o teu povo nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, vamos entoar 2 louvores
Eu conto aqui com a ajuda da minha família, então quero franquear a palavra aí ao meu filho para ele nos liderar agora nesse momento de louvor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos na mesma sequência, né, irmãos? Esse mesmo espírito entoar o segundo louvor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso pagá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso pagá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os olhos, vamos ter mais uma palavra de oração, para a gente poder, então, meditar no texto. Feche teus olhos e ore comigo nessa hora. Ó Pai, agora que nós vamos ler a Tua palavra, que o Senhor, então, nos ajude a compreendê-la. Nos ajude, ó Deus, a Deus, entender o que o Senhor quer, a entender a Tua vontade. Nós possamos compreender, Deus, os Teus desejos para nós, como Teu povo, como Teus filhos, e aqueles que nos assistem, onde quer que estejam agora. Não conheço todos que estão conectados conosco nesta noite, mas, Senhor, que a Tua palavra penetre nos nossos corações, em cada um, para a glória do Teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá. Você já está com a sua Bíblia aí aberta? João 9, verso 13. Vou pedir aqui. Isso. Ok. Pronto. Ministério de Louvor vai assistir o estudo bíblico lá na sala, lá na televisão. Bom, então vamos. Eu vou fazer essa leitura, irmãos, do versículo 13 ao versículo 34. E peço que você acompanhe aí na sua Bíblia.
Tá bom? Faça isso, por favor. Diz assim o verso 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele, ou seja, o cego, né? O ex-cego respondeu. Verso 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então, os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Verso 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vou-lo disse, e não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E, contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. E, finalmente, o verso 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Bom, eu vou compartilhar, então, a minha tela com você agora, tá? E espero que a gente consiga aí, então, prosseguir dessa forma, tá bom? Olha aí. Então, nós estamos com o intuito de continuar a estudar o Evangelho de João. E nós estamos falando, desde quando começamos o capítulo 9, na semana passada, que o nosso verso central
desse capítulo é o 39, né, que diz o seguinte: Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Tá bom? O alvo da nossa lição, desde que começamos, na semana passada, a estudar o capítulo 9, é perceber, notar, nos conscientizar a respeito da autoridade de Jesus, tanto com relação às questões físicas quanto às questões espirituais. Jesus é aquele que tem a soberania, é aquele debaixo de quem tudo e todos estão. O universo está debaixo da autoridade de Jesus. Jesus tem poder sobre o mundo físico, o mundo material e o mundo imaterial. Jesus tem autoridade, tem poder, tem soberania sobre questões espirituais, tá? E sobre questões físicas também. Então, nós temos que olhar para o Evangelho de João e notar a divindade de Jesus Cristo nessas páginas, nesses capítulos. Bom, dando então prosseguimento, nós vamos partir do verso 13, tá? Que tem como tema o impacto da cura do cego. Na semana passada, nós caminhamos até o versículo 12 e comentamos como Jesus curou aquele cego de nascença, né? Vimos também que o motivo da enfermidade, ao contrário do que muitos pensavam naquela época e do que muitos andam ensinando atualmente, aquela enfermidade não tinha a ver com demônio, não tinha a ver, tá? Mas foi, assim, o meio, ou a ocasião, ou a oportunidade para que o poder do Senhor pudesse ser manifestado, para que Jesus pudesse, então, demonstrar a sua autoridade e o nome de Deus ser glorificado. E vimos também na semana passada que a cura do cego impactou, primeiramente, os vizinhos do cego, ou seja, as pessoas que lidavam com ele no dia a dia. Aquele homem, além de cego, era também pedinte, era mendigo, tá bom? Bom, a partir do versículo 13, então, nós temos aqui uma grande verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Os cegos espirituais são incapazes de enxergar Deus agindo. Nós temos a cegueira física, que de fato é um problema, mas nós também temos a cegueira espiritual, tá? Discernir qual é a pior, tá? Certamente vai nos levar a compreender que é a cegueira espiritual. Porque a cegueira espiritual, ela pode levar o homem à morte eterna, ao distanciamento eterno de Deus. Jesus mesmo, certa feita, falou que valeria mais a pena perder uma mão, perder um olho, mas entrar no reino dos céus. Isso ele falou em Mateus, usando, obviamente, uma hipérbole, ou seja, um tipo de linguagem com um sentido exagerado para ressaltar que nós precisamos estar dispostos a pagar todo e qualquer preço que nos custar para entrar no reino dos céus. É preferível pagar o preço agora e entrar no reino dos céus, ter vida espiritual, ter comunhão com Deus, passar a eternidade na presença do Senhor, do que nos pouparmos agora, tá?
flexibilizarmos princípios, certo? Fletarmos com o pecado, agora nessa vida e na vida futura, tá? Lá no porvir, nós passarmos a eternidade no inferno. Então precisamos avaliar bem isso. Mas o fato é que os fariseus eram cegos espirituais. Por quê? Porque é isso que a religiosidade faz com o homem, né? Aqueles fariseus, eles ficaram indignados com Jesus Cristo porque Jesus curou no sábado. Se você voltar na sua Bíblia, aí no versículo 14, você então vai ver que a discussão ela tem início porque Jesus curou no sábado. E o religioso é aquela pessoa que se apega a tradições. O religioso é aquela pessoa que se apega a costumes. Ele não está preocupado com princípios. Ele está preocupado com rituais, com cerimônias, tá? O religioso, ele não consegue compreender o espírito do evangelho, ou seja, a sua essência, tá? Então ele se detém ali em picuinhas. Isso acontece muito nos nossos dias, tá? Não é raro a gente encontrar no nosso meio pessoas assim, que estão mais preocupadas em atender a certas tradições, a certos rituais, a certas cerimônias, do que praticar a essência, o espírito da lei, o espírito do evangelho. Tá? Eu quero levar você comigo até Colossenses capítulo 2, verso 16. Abra aí a sua Bíblia para você dar uma lida naquilo que Paulo escreveu e ensinou aos colossenses. Vamos lá. Você já achou? Eu achei aqui. Então veja. Colossenses 2,16 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então veja, o verso 16 é impactante. Ainda hoje, nós encontramos pessoas que se prendem a observar certas tradições relacionadas a dias de festas, a dias sagrados, a comidas sagradas, tá certo? Ou seja, alguns costumes que o evangelho não os tem como princípio, tá? Para a igreja cristã, a igreja do Senhor, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Eu sei que tem gente que gosta de guardar algumas datas, gosta de observar alguns costumes. Bom, até aí não há nada demais. Desde que a pessoa não faça da sua tradição, não faça do seu costume, não faça do seu ritual, não faça da sua cerimônia,
um princípio, ou uma doutrina, ou um dogma. Tá ok? Então, esse é o problema de algumas religiões, de muitos religiosos, tá? Então, nós temos que ter cuidado com isso. Às vezes, a gente sacraliza demais um objeto. Tem gente, por exemplo, que sacraliza a toalha da ceia. Tem gente que sacraliza o lugar no banco da igreja. Tem gente que sacraliza um dia da semana. Tem gente que sacraliza uma data e faz disso o seu amuleto, o seu objeto de fé. Temos que ter cuidado. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Tá? Jesus já tinha curado um paralítico no sábado. Isso está registrado na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 5, versos de 1 a 18. E naquela ocasião em que Jesus também operou um milagre na vida de uma pessoa no sábado, os religiosos também ficaram inquietos, agoniados. Para eles, não era lícito curar alguém no sábado. Eles preferiam deixar alguém morrer. Eles preferiam deixar alguém passar mal a curar um homem, a fazer o bem. E Jesus falou assim, não, que negócio é esse? Em outras palavras, Jesus explicou, olha, o sábado foi dado para o bem do homem. E não é o contrário. O homem não precisa ser escravo do sábado. O homem não precisa ser escravo de dia nenhum. Tá legal? Então temos que ter esse cuidado. Não podemos ser religiosos a ponto de valorizarmos mais as tradições, os costumes, os rituais, o cerimonialismo, valorizar mais tudo isso do que a própria essência da palavra de Deus. Lembre-se de que os mandamentos se resumem a 2. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo. Prosseguindo, eu queria que você pensasse comigo, então, no grande mal que a religiosidade mal compreendida, mal praticada, pode causar à vida de uma pessoa e a vida até mesmo de uma comunidade religiosa inteira, de uma igreja, que a igreja também é religiosa, em certo sentido. Então, veja, a religiosidade nos atrapalha de enxergar os fatos de modo correto e até prejudica a nossa compreensão sobre a divindade e a autoridade de Cristo. Era isso que estava acontecendo com os fariseus. De tão religiosos que eram, não puderam perceber Deus agindo na vida daquele homem. Tentaram cercear Jesus. Tentaram até mesmo coagir aquele cego e aquela família para que não testemunhassem a respeito de Jesus Cristo. Prosseguindo, caminhando agora para o versículo 18, dando um salto aí de qualidade no versículo 18, até o versículo 18, eu quero que você perceba o que está em xeque aqui, o que está em jogo. Em primeiro lugar, nos versículos 18 e 19, nós percebemos que os fariseus não acreditaram na história que aquele ex-cego havia contado. Os fariseus tentaram a todo momento desconstruir o testemunho daquele homem. E, não satisfeitos com o que eles ouviram da boca do próprio homem, eles então mandam buscar os pais daquele homem e começam a interrogar o pai e a mãe, os pais daquele homem, né? Agora, surpreendentemente, qual foi a reação dos pais daquele ex-cego?
Vamos voltar no versículo 18. Vamos dar uma lidinha no 18, no 19, no 20 e no 21. Vamos lá? Olha lá, o 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Bem, agora perceba a reação dos pais. É surpreendente. Vamos analisar. Verso 20 diz o seguinte: Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Bom, os pais daquele ex-cego responderam à primeira pergunta, mas se esquivaram da segunda. A primeira pergunta tinha a ver com a identidade do rapaz. Era ele, de fato, os filhos daqueles homens, daquelas pessoas? Sim. Os pais confirmaram, olha, é o nosso filho. Ele era cego de nascença? Sim, os pais também confirmaram. Agora, repare a segunda pergunta. A segunda pergunta tem a ver com a identidade de Jesus Cristo. A segunda pergunta tem a ver com a autoridade dele, com a capacidade de Jesus ter feito o que fez, isto é, ter curado o cego, coisa que ninguém tinha feito antes. De uma forma milagrosa. Causou, assim, espanto no meio do povo. Então, quando os religiosos indagaram aos pais daquele ex-cego a respeito de quem tinha efetuado aquele milagre na vida do filho deles, aí é que vem a surpresa. Por quê? Porque os pais se esquivam de dar o testemunho. Os pais não são claros, não são contundentes, não são audaciosos, não são corajosos. Os pais tiveram medo de testemunhar em favor de Jesus. Vamos até o verso 22 e perceber o que João registrou a respeito daquela família. Vamos ler novamente. Verso 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Grifa aí na sua Bíblia a palavrinha medo. Pois estes, ou seja, os judeus, já haviam assentado, ou seja, já haviam decidido, né? Já haviam estabelecido que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, esse alguém seria expulso da sinagoga. E certamente isso traria consequências, né? Consideradas ruins pelas pessoas daquela época. Então, temendo a rejeição, a acusação, a consequência que a expulsão poderia causar, os pais se omitem. Com medo, os pais não dão testemunho a respeito de Jesus, que foi a pessoa que curou o filho deles. Olha o verso 23, olha o que João registra. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Bom, naquela época, uma pessoa a partir dos seus 13 anos de idade, por exemplo, já era presumido que poderia falar a seu respeito, né? Seria capaz de responder algumas perguntas. E, obviamente, aquele homem, né, tinha mais do que 13 anos. Era um homem. Então, os pais transferiram a responsabilidade para o filho. Ou seja, olha, se o nosso filho quiser manter o testemunho, quiser confirmar o que disse a respeito de Jesus,
Problema dele. Ele que sofre as consequências de ser expulso da sinagoga, de ser considerado pagão, né? De ser considerado uma pessoa indesejada, né? Uma pessoa ingrata, uma pessoa herege, né? O incircunciso, como era costume naquela época. Mas nós, os pais pensando, né? Nós é que não vamos nos comprometer com esse tipo de testemunho. Foram covardes, foram medrosos. Então, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: você tem vergonha do Evangelho? Você tem vergonha de dizer, de assumir que é cristão? Você tem medo de testemunhar sobre Cristo? Quando as pessoas perguntam se você é crente, quando as pessoas perguntam se você é diácono, é diaconisa, é pastor, é presbítero, quando as pessoas veem você com a Bíblia na mão, se arrumando para ir para a igreja, quando as pessoas perguntam o que você faz aos domingos, o que você faz sexta-feira à noite, para onde você tem um costume de ir quarta-feira. Eu estou falando quarta, sexta e domingo porque são os dias de culto na Exoteco. Mas, obviamente, pessoas de outras igrejas têm aí, né, os seus dias de culto, de reunião aí com os demais irmãos. Mas, quando as pessoas perguntam, por exemplo, o que você faz aos domingos? Por que você não pode ir a um churrasco domingo? Por que você não vai a uma festa domingo à noite? Você tem vergonha de dizer, não, olha, domingo eu tenho um compromisso lá com os meus irmãos, domingo eu tenho um compromisso de me reunir lá com a igreja e juntos prestarmos culto a Deus. Não, domingo eu vou pregar. Não, domingo eu tenho que ouvir a palavra de Deus, eu gosto de ouvir a palavra de Deus. É o dia em que eu toco lá no Ministério de Louvor, eu exerço o meu dom em favor dos demais irmãos. Você tem vergonha de admitir isso? Você tem medo? Você tem receio de ser, digamos assim, confrontado, de ser ridicularizado? Eu quero levar você até Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Anota aí. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 18. Vamos para frente. Estamos em João. Vamos até Atos, capítulo 4, verso 18. Bom, esse texto é o texto em que Pedro e João foram presos porque estavam pregando o Evangelho. Estavam dando testemunho a respeito do poder de Jesus e estavam, inclusive, fazendo também milagres, como eram apóstolos, né? Receberam essa incumbência e essa capacitação do Senhor. E os religiosos da época, como sempre eles, se sentiram, assim, ameaçados. E prenderam João, prenderam Pedro, e fizeram de tudo para que eles pudessem parar de pregar a palavra de Deus. Fizeram de tudo para que eles pudessem ficar calados e até mesmo negar aquilo que eles tinham visto quando andaram com Jesus e aquilo que eles tinham aprendido. Então veja o verso 18. Os religiosos chamaram Pedro e João. Vamos lá. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas olha o verso 19. Veja qual foi a resposta dos apóstolos. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, a pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte: você, se fosse ameaçado de prisão, se fosse ameaçado de morte, você negaria a sua fé? Se o presidente,
se o governador, se o prefeito, se a autoridade policial impedisse você de cultuar a Deus, se houvesse uma perseguição religiosa onde você mora, você negaria a sua fé? Você abandonaria o seu testemunho de crente? Você negaria que conhece Jesus? Você se omitiria? Queridos, nós precisamos fazer uma avaliação da nossa fé, do nosso testemunho, porque nós não estamos vivendo longe desse tipo de acontecimento. Isso está mais perto de nós do que imaginamos. E a Bíblia fala que nos últimos dias isso vai acontecer e já está acontecendo. Tá bom? É bom a igreja ficar atenta. Tá? É bom a igreja ficar atenta. Avançando mais um pouco, agora dando um salto aí para o verso 24, o que a gente consegue perceber? Olha só. Aqueles fariseus, aqueles religiosos, não se deram por satisfeitos com a explicação do cego, com a resposta dos pais do cego. Então, o que eles fizeram? Mandaram chamar o ex-cego novamente. E começaram a fazer pressão, começaram a fazer ameaças contra ele. Olha o verso 24. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Veja que eles insistiam em acusar Jesus Cristo de pecador. Eles não admitiam a possibilidade de Jesus estar sendo usado por Deus, e muito menos a possibilidade de Jesus ser o próprio Deus encarnado e vivendo no meio deles. Ainda hoje, existem pessoas que duvidam da divindade de Cristo. Ainda hoje há pessoas que até acreditam na existência de Jesus Cristo entre nós, mas um Jesus histórico, um Jesus que foi uma pessoa sábia, uma pessoa que foi boa, que fez o bem enquanto esteve entre nós, uma pessoa que era um mestre filosófico, religioso, né? Alguém muito versado no judaísmo, na lei de Moisés, enfim, um homem diferenciado, mas nada além do que um homem. Há pessoas que não veem Jesus como Deus e estão pecando por isso. Jesus falou que quem tem o filho tem o pai, mas quem não tem o filho não tem comunhão com o pai. João vai dizer em uma de suas cartas que Jesus é Deus. Ele é Deus, tá? Mas, avançando então, chegando ao verso 25, o que a gente ressalta? Queridos, por mais que as pessoas tentem negar a divindade e a autoridade de Cristo e o poder do Evangelho, elas não conseguem. O fato é que a verdade sobre a pessoa de Cristo e sobre o Evangelho, a verdade, ela é evidente. Ela vai, assim, como o sol da manhã, ela vai despontando, pouco a pouco, até brilhar com tal intensidade que as pessoas não conseguem mais negar. Por exemplo, como é que a gente nega o nascimento sobrenatural de Jesus? Como é que a gente nega que o corpo de Jesus não foi encontrado? Como é que a gente nega os milagres que Jesus fez à vista de muitas pessoas? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu a muitas pessoas. Muitas pessoas viram o Senhor Jesus ressurreto. Como é que a gente nega esses fatos?
Como é que a gente nega a transformação na vida de uma pessoa que conheceu o Evangelho, que foi impactado pelo poder do Espírito Santo? Era um traficante, era uma prostituta, né? Era um ladrão, era um sem vergonha, era um descarado, não valia nada. E agora uma pessoa transformada, uma pessoa que anda na luz. Como é que a gente nega a transformação que o Evangelho faz na vida das pessoas? Então, queridos, os fariseus tentavam intimidar o cego, o ex-cego, né, aquele homem, para que aquele homem desfizesse ou anulasse o seu testemunho. Olha o verso 28. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Eu quero fazer uma outra pergunta a você. Você já sofreu, ou por um acaso está sofrendo perseguição por causa da sua fé? A Bíblia diz que nos últimos tempos os cristãos seriam perseguidos. Aquelas pessoas que querem viver de acordo com o Evangelho, elas terão problemas. Isso é uma verdade inegável. Não tão intenso como em outros países, mas aqui no Brasil já há episódios. Já há lugares em que as pessoas são confrontadas, né? Em outros países, mais ainda. Mas você sabe o que é ser perseguido? Se você não sabe, se prepare, porque a Bíblia diz que nos últimos dias a igreja seria perseguida. Eu quero levar você a Mateus. Primeiro Mateus, capítulo 10, verso 22. Vamos lá. Olha aí. O que diz Mateus 10, verso 22? É um alerta que Jesus fez aos seus discípulos. Jesus disse assim, no verso 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, veja. Sereis odiados de todos. Percebe? Por que esse ódio? Porque, na verdade, Jesus veio revelar o pecado do homem. Jesus veio revelar a nossa natureza pecaminosa, a nossa podridão natural. Jesus veio confrontar os nossos instintos, as nossas vontades mais terríveis, mais inescrupulosas, no intuito de fazer com que o homem se visse como pecador e se arrependesse do seu pecado e admitisse a sua dependência de Deus e clamasse pela sua misericórdia. O homem sozinho não consegue se livrar disso, não consegue se salvar. O homem sozinho não consegue se purificar. O homem sozinho não consegue ser regenerado. Nós dependemos do Espírito de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Mas a igreja, quando também prega contra o pecado, o cristão, quando dá testemunho daquilo que o Evangelho diz a respeito da própria humanidade, essa humanidade pecadora, que não consegue compreender a voz de Deus, não admite a vontade de Deus, essa mesma humanidade se volta, então, contra aqueles que se colocam como testemunhas de Jesus. Essas pessoas se voltam contra a igreja. Essas pessoas se levantam para falar contra a igreja. Falaram contra Jesus, não vão falar contra a igreja? Perseguiram Jesus até que mataram Jesus? Não vão perseguir a igreja, não vão perseguir os cristãos? Fizeram isso com os profetas, fizeram isso com os apóstolos, não vão fazer conosco nos dias atuais? Vamos abrir a Bíblia agora em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12.
Vejamos. Veja o que o apóstolo Paulo falou. É bom que você leia com calma depois, quando o estudo terminar, aí na sua devocional, na sua casa, do verso 1 até o verso 13, para você ter uma compreensão melhor, tá? Eu quero ler o verso 1 aqui agora. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quais são esses últimos dias? Quando é que esses últimos dias acontecem e vão acontecer? Na verdade, os últimos dias são os dias que tiveram início com a vinda de Cristo e só vão terminar com a volta do nosso Senhor. Então, eu e você estamos vivendo os últimos dias. A igreja faz parte dos últimos dias. Então, isso aqui é para nós. Isso aqui tem aplicação na nossa época. Então, Paulo está dizendo que os últimos dias seriam dias difíceis. Agora, então, vamos dar um salto lá para o versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que é viver piedosamente? Viver piedosamente é viver de acordo com a palavra de Deus. É rejeitar o pecado, ou seja, é rejeitar a injustiça, rejeitar a mentira, rejeitar a hipocrisia, rejeitar a preguiça, rejeitar a malcriação, a rebeldia, a falcatrua, o suborno. Tudo isso é inaceitável diante de uma sociedade corrupta ou corrompida pelo pecado, que degenera o coração do homem. Então, quando você se posiciona contra algo que está errado, muitas vezes você passa a ser uma persona não grata, né? Muitas vezes o grupo exclui você. Você deixa de ser aceito. Mas a pergunta que a gente faz, o que nós somos? Nós somos discípulos de Jesus ou nós somos discípulos do mundo? Veja, eu quero que você pense em algumas questões comigo nesse momento. Você é um religioso ou você é um evangélico? Vamos voltar no versículo 28. Vamos ler agora os versos 28 e 29, para que a gente possa pensar nessas contraposições que eu quero fazer. Olha lá, verso 28 e 29, lá do Evangelho de João. Vamos voltar para ele. Olha aí. João 9, versos 28 e 29, dizem o seguinte: então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele tu és, ou és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Então os religiosos estavam dizendo que aquele cego era discípulo de Jesus, mas os próprios religiosos estavam dizendo, admitindo que eles não eram discípulos de Jesus, que eles eram discípulos de Moisés. Olha o verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Então, você é um religioso ou você é evangélico? Religioso aqui, nesse contexto, tem a ver com aquela pessoa que ela só anda de acordo com costumes, tradições, rituais e cerimônias. Esse é o religioso. É aquele que não sabe extrair da religião aqueles aspectos que, de fato, apontam para a divindade. Mas a pessoa, ao contrário, fica presa
a determinados costumes e esquece dos princípios que apontam para Deus. O evangélico, nesse contexto que eu estou trazendo aqui, é aquela pessoa, então, que se predispõe a viver de acordo com o evangelho. O evangelho nos chama a caminhar na luz, a caminhar na verdade. O evangelho nos chama a ter comunhão com Deus, a admitir sobre nossas vidas a vontade do Senhor e a romper até mesmo com certas tradições, e a romper com certos rituais, e a romper com certos legalismos, com certas concepções que atrapalham o nosso relacionamento com o próximo e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Outra pergunta: você é simplesmente um membro de igreja ou você é discípulo de Jesus? Eu não me canso de dizer, de falar, de ensinar. Não é pelo fato de você pertencer ao rol de membros de uma igreja evangélica que isso faz de você um discípulo de Jesus. Que isso torna você uma pessoa transformada, regenerada. É claro que deveriam fazer parte do rol de membros de uma igreja apenas pessoas verdadeiramente regeneradas. Mas o nosso julgamento é falho e nós não conseguimos fazer o filtro ideal. Então, muitas vezes, nós somos capazes até mesmo de admitir, pela precariedade do nosso julgamento, pessoas que nunca foram regeneradas de verdade, nunca experimentaram um verdadeiro nascimento. E essas pessoas estão infiltradas em todas as igrejas, em todos os arraiais evangélicos. Muitas delas são reveladas durante a caminhada da igreja. Elas não permanecem no evangelho. Elas começam a dar evidências de que não são de fato regeneradas e começam a ficar pelo meio do caminho. Outras não. Outras só vão se revelar como tais quando o Senhor Jesus Cristo voltar, porque ele sim conhece o coração de cada um de nós. Então, o meu alerta para você é que você seja discípulo. Discípulo é aquele que segue Jesus, é aquele que faz a vontade do mestre, é aquele que imita o mestre, em vez de ficar imitando o homem, em vez de ficar seguindo tradição, cartilha de homem. Outra pergunta: você é um convencido ou você é um convertido? Quem é você? Você experimentou a transformação que só o Espírito Santo é capaz de gerar, de dar ao homem? Ou você se convenceu, simplesmente parou por aí? Tem muita gente que é convencida. Eu estou convencido de que Jesus existiu, eu estou convencido de que a Bíblia contém muitas coisas boas, eu estou convencido de que eu não sou tão bom quanto pareço, eu estou convencido de que participar da igreja é legal, eu estou convencido que a igreja faz bem para a sociedade, eu estou convencido de que realmente eu sou um pecador, que eu faço coisas erradas, que eu deveria deixar de fazer algumas coisas e ainda não consegui. Enfim, a pessoa está convencida de que ela precisa mudar, mas ela experimentou a conversão? Ela experimentou o novo nascimento? E por último, você é seguidor de homens ou você é adorador de Cristo? Cuidado. Tem muita gente nas igrejas endeusando o homem. Cuidado. Tem muita gente nas igrejas e nos meios religiosos por aí espalhados, fazendo do homem o seu Deus, o seu ideal,
Cuidado, cuidado, queridos. A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem é digno de receber honra. Não é nada demais você tratar as pessoas com honra, com reverência, com respeito. Não é nada demais você ser cortês. Não é nada demais. É até algo virtuoso isso. Tá bom? Agora, cuidado, porque não há homem infalível. Não há homem que não cometa pecado. Não há homem que tenha o seu julgamento 100% acertado. Não há. Não há, queridos. Então, cuidado para você não ficar endeusando homens. Nós devemos adorar a Cristo. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Cuidado. Tá? Tem muita gente que é incapaz de perceber em determinadas pessoas o erro, o desvio, tá? O desvio ético, o desvio moral, o desvio doutrinário. Parece que tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa fala, vira uma doutrina, vira uma ordem. Cuidado. Cuidado. É um ponto sensível, né? Porque a gente não pode passar para a rebeldia, para a desobediência. Mas cuidado. Cuidado para você não estar endeusando o homem no lugar de adorar a Cristo. Então, mesmo sem saber detalhes sobre a identidade de Jesus, aquele ex-cego estava disposto a pagar o preço pela verdade. Ou seja, ele foi ameaçado de ser excomungado, vamos dizer assim, de ser expulso, né? De ser considerado até mesmo um pagão, um herege, uma pessoa não grata, pelos líderes religiosos da sua época. Mas ele pagou o preço. Vamos voltar ao versículo 30. Leia comigo aí na sua Bíblia. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem, o cego está se referindo a Jesus, o cego, o ex-cego, né? Está confrontando os fariseus e defendendo o seu testemunho a respeito de Cristo. Então, verso 33, se este homem, se Jesus, não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Agora, veja o verso 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós? E o expulsaram, ou seja, esnobaram o testemunho daquele ex-cego. Ameaçaram aquele homem e, de fato, cumpriram a ameaça. Mas aquele ex-cego não retrocedeu, não negou o seu testemunho, não negou a sua crença. E você negaria, se você fosse ameaçado de ser excluído do grupo? Você negaria a sua fé? É uma questão para a gente pensar. Então, para concluir o estudo desta noite, o que nós podemos dizer? Esse estudo, queridos, revelou a importância de nós olharmos para Jesus Cristo e reconhecermos no nosso Senhor a sua autoridade, a sua soberania, o seu poder, a sua majestade, a sua glória, a sua divindade, a respeito tanto das questões físicas como das questões espirituais. Recapitulando o versículo 39, que diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Nós precisamos, a igreja precisa
perpetuar esse testemunho, essa verdade em seu coração. Então, queridos, que eu e você tenhamos essa verdade bem clara e que estejamos dispostos a pagar o preço que for para continuar pregando o Evangelho e dando nosso testemunho de fé a respeito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? E assim nós encerramos. E eu quero, então, compartilhar com você a oração final desse estudo. Queria que você fechasse os seus olhos aí para que a gente pudesse, então, orar nesse momento. Oremos. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos, com os meus amigos, com pessoas queridas, de perto e de longe. Pessoas que se dispuseram a estar diante de um computador, de um celular, para poder ouvir a Tua palavra, aprender um pouco mais a respeito dela. E queira Deus, acima de tudo, praticá-la, admiti-la como verdade para a sua vida. Que seja assim, Deus, a começar por mim, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o estudo está encerrado. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu não sei se alguém quer complementar alguma coisa. Fique à vontade aí. Vou dar mais alguns minutinhos para caso alguém queira compartilhar uma dúvida ou mesmo fazer um complemento aí ao que eu compartilhei com vocês no estudo desta noite. Olha aí o Eduardo. Que palavra abençoada, né? Obrigado, Eduardo, pelo incentivo aí, querido. Deus abençoe você também aí. Olha aí, Flávia está dizendo saudade dos irmãos. Estamos com saudade de vocês. Bom, queridos, se não há dúvidas, se não há mais nenhuma participação, eu então vou dar por encerrado esse estudo, esta reunião. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado, tá? Continue orando. Amanhã quero fazer um anúncio aqui. Já coloquei no grupo da igreja, no grupo dos membros, também coloquei no grupo dos amigos. Amanhã nós teremos um bate-papo, tá? Será uma reunião de pastores, discorrendo sobre alguns temas. Usaremos esta mesma plataforma e os participantes poderão interagir conosco, tá? Com os pastores, com o seminarista Lucas também, e enviar as suas dúvidas, as suas perguntas, para que a gente possa, então, tentar esclarecer, né? Então, espero vocês, tá? Nesse bate-papo, o link já está no grupo, fique atento, fique esperto, tá bom? Então, amanhã à tarde, se Deus quiser, estaremos juntos para mais um bate-papo com fundamento na palavra de Deus. Beijo no coração, Deus abençoe, um grande abraço. Tchau!